acreditavam que existiam os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Falando sobre os pitagóricos, que acreditavam que o princípio que forma as coisas é o número, né? Falando dos atomistas, que vão dizer que é o átomo, ou seja, algo que é não divisível, né? Que é aí onde a gente vai falar um pouco sobre como Aristóteles, que é discípulo de Platão, né? Ele vai trabalhar um pouco essas noções aí. Pode passar lá, por favor. Então, o Aristóteles ele vai trabalhar a ideia de substância, tá? Como é que a gente estuda as coisas? Então, a gente estuda a partir de uma substância. Então, por exemplo, a substância, a gente precisa criar algumas metodologias ou passos para poder estudar. Pode passar mais? Isso, olha aí. Então, tá bom. Então, nós temos aqui algumas formas de se chegar à descrição das coisas, a estudar as coisas. Lembra que, por exemplo, a física ela tenta descrever a natureza. Né? Até então não se tem ainda uma definição em todas as medidas da física em si. Mas você percebe que o Aristóteles, dentro de todo o seu estudo, toda a sua filosofia, ele trabalha algumas, digamos assim, algumas coisas que vão produzir lá na frente aquilo que a gente chama de ciência. Tá? Então ele tem uma obra vasta que vai desde filosofia, botânica, biologia, passando pela química, pela física. Porque qual é o interesse do Aristóteles? É muito interessante porque já viu aquela pintura do Rafael Santos? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. A gente vai ver, né? Vai ver. Cadê aqui? Aqui. Como é? Fundamentos, né? Não é aqui. Lá na outra disciplina a gente dá uma analisada nessa imagem aqui. Deixa eu mostrar rapidamente. Porque isso aqui vai ajudar a gente formar a ideia do Aristóteles, né? De como é que ele pensa as coisas. Pronto. Mais um. Então, no Renascimento, nós temos uma pintura muito famosa, né, que é essa aqui, a Academia de Platão. A Academia de Platão, feita pelo Rafael Sanzo, a gente tem essa imagem aqui com vários filósofos, pensadores gregos, né? Dentre eles, os principais ali, ó, se a gente der um zoom, pronto, se a gente der o zoom, a gente tem a imagem do Platão e do Aristóteles. Então, o que a gente consegue perceber de diferença entre os dois? É que aqui Platão, aqui Aristóteles. Lembra que naquela disciplina a gente tem estudado as ideias de Platão, né? Do mundo inteligível e do mundo sensível. Entre aspas, como se tivesse algum outro tipo de mundo em que, por meio da racionalidade, você consegue alcançar esse mundo inteligível. A gente vive nesse mundo sensível. Só que o Aristóteles, ele, como a gente viu, ele era discípulo de Platão. E qual é a grande diferença do pensamento do Aristóteles com o Platão? É que o Aristóteles não. A gente tem que estudar aqui as coisas. A gente tem que se preocupar também com aquilo que a gente tem percebido por meio desse mundo sensível. Então, tu consegue perceber, por exemplo, que o Platão está apontando para algum lugar, para o mundo inteligível. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar para poder alcançar mais o mundo inteligível. Para Aristóteles, é como se esse mundo inteligível ele já fosse, de alguma forma, interconectado com esse mundo sensível. E a gente consegue compreender melhor a respeito dessa grandeza desse mundo inteligível, entre aspas, né? À medida que a gente estuda as coisas aqui. Está entendendo? Então, é diferente. Então, às vezes, vai ter coisas que o Platão ele vai desprezar porque está muito vinculado ao mundo sensível. Mas vai ter coisas que o Aristóteles vai descontar e vai dizer, não, a gente tem que estudar essas coisas aqui, porque se a gente compreende essas coisas, a gente percebe que essas coisas elas têm uma relação e um
linkada com o mundo inteligível. Está dando para perceber mais ou menos? Então, pode voltar para lá dele, ó, desenvolvimento da física, ali em cima. Lá no isso. Então a gente tem aí esse surgimento do. Ah não, a gente vem aqui. Vamos pensar agora um pouco sobre a física do Aristóteles. Então, para ele, você precisa estudar as coisas do mundo sensível, você precisa estudar aquilo que está presente aqui. Tá? Por isso que ele vai falar sobre planta, ele vai falar sobre água, ele vai falar sobre todas essas coisas. Mas para quando você linka, para você estudar uma substância, tá? Você tem que elencar, digamos assim, metodologias, você tem que encontrar formas para descrever cada vez mais essa substância. Então ele elencou alguns passos para a gente poder fazer isso. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que quando a gente vai estudar uma substância, não é a mesma substância que a gente tem a noção hoje em dia, tá? Substância vou já te explicar o que é uma substância. Mas olha, imagina essa garrafa. Vamos estudar essa garrafa. Essa garrafa, ela tem uma água, tudo bem? Melhor, vamos estudar a água que está dentro dessa garrafa, tudo bem? Primeira coisa, essa água, ela é alguma coisa. O que ela é? Ela é água. Então você percebe que são perguntas, indagações que ele vai fazendo para poder compreender melhor o que está aqui. Essa água, ela é água. Qual é a quantidade de água? Não, ela é mais ou menos aqui na garrafa. A quantidade é essa, tá? Qual é a qualidade? Ela está azeda? Ela está doce? Ela é boa? Ela é ruim? Está entendendo? Qual é a qualidade dessa água? Ela está amarga? Então, o que você vai perguntando essas coisas? Você vai se aproximando dessas respostas e chegando nessas questões, você consegue compreender melhor essa coisa. Tá? Bom, a relação. Essa água ela é maior ou menor em relação à água do oceano? Menor. Mas ela é maior ou menor em relação à lágrima que cai no choro? Então, quando você faz a relação entre as coisas, você consegue compreender melhor essa coisa. Até hoje a gente faz isso na física. Ah, eu estou parado ou eu estou em movimento? Depende do referencial. Em relação a quê? Eu estou parado em relação a quem? Se eu estiver parado aqui, eu estou parado aqui em relação à Terra. Mas em relação, por exemplo, ao avião que está passando, eu estou em movimento. Está entendendo? Então, em relação a quê? Veja que o Aristóteles já está determinando essas coisas. Uma outra coisa que é quantidade. Até hoje a gente pergunta isso. Na física, por exemplo, quando você vai medir uma velocidade média, você precisa mais ou menos ter uma noção de uma quantidade de tempo. 10 segundos, que é diferente de 10 minutos, que é diferente de 10 horas. Qualidade, se está azedo, se está amargo. A gente não pergunta isso às vezes, por exemplo, em relação ao pH. Quanto é o pH daquela água? É mais ácido ou mais básico? Então, todas essas percepções científicas aqui é como se o Aristóteles, desde aquela época, já estivesse categorizando essas noções, tá? Só que ele está trabalhando de uma maneira muito mais ampla. Qual é a ideia que ele tem? A ideia que ele tem é a gente conseguir, na medida do possível, descrever toda a natureza. Como um todo, não apenas a natureza que a gente compreende hoje como física, mas a natureza como um todo, aquilo que explicaria, por exemplo, as nossas próprias relações. É por isso que o Aristóteles é a base da sociologia, a base da filosofia, a base porque ele consegue categorizar todos esses conhecimentos para que a partir de então possam ser desenvolvidos, entendeu? Uma outra coisa, lugar. Para você compreender uma coisa, você tem que entender o lugar que está. Nesse momento, o lugar que essa água está é dentro da garrafa. E, consequentemente, a garrafa está em cima da cadeira. Então, quando você entende a ideia de lugar, você percebe que até hoje a gente faz isso na física, né? Em que ponto
a gente determina lá na matemática, né? Um eixo x e um eixo y para determinar o ponto que ele está. Se é, sei lá, no ponto 4 do eixo x, no ponto 2 do eixo y, né? Ah, ele está nesse ponto aqui. Então a gente está sempre determinando as coisas assim, mas veja que o próprio Aristóteles ele já está categorizando isso. Uma outra coisa, temporalidade. Isso. Temporalidade. As coisas elas estão aqui no tempo. Por exemplo, aqui nesse exato segundo, você tem aqui. Agora nesse outro exato segundo, ela está em um outro local nesse tempo. Então você percebe que ele está categorizando a substância, ela precisa estar dentro de uma realidade temporal também. Tá? Beleza? Aí o que é interessante disso aqui é porque até hoje a gente usa essa relação entre lugar e tempo. Né? Quando a gente faz, por exemplo, um gráfico lá de velocidade, né? Velocidade, o que é a velocidade? É o quanto eu tenho de deslocamento no decorrer do tempo. Então, por exemplo, quando a gente faz aquele gráfico mais ou menos assim, né? A gente desenha ele, um eixo Y, um eixo X. Aí a gente chama isso aqui de deslocamento, né? E esse aqui de tempo. No decorrer do tempo, quanto eu me desloco, aí você cria uma linha reta aqui e faz uma relação entre tempo e espaço. Ele está fazendo essa categoria aí. Então você percebe que as bases da nossa lógica, a mesma nossa lógica científica, ela já está sendo trazida pelo Aristóteles. Outra coisa, ação. As coisas elas têm uma ação, por exemplo, uma faca, qual é o objetivo da faca? Cortar. Da garrafa é que eu possa beber água. E qual é o objetivo dessa substância água aqui? É que eu possa me refrescar, me tomar, entendeu? Então, mas é claro que, por exemplo, talvez uma outra água no outro local tenha um outro objetivo, não seja apropriada também para ele, tá? E aqui em relação à paixão, as coisas elas têm amor, elas têm ódio, elas têm, ele dizia isso. Mas muito influenciado, lembra daquele pluralista de Empédocles? Ele dizia que você tem os 4 elementos, o elemento água, ar, terra e fogo. Esses 4 elementos eles podem ser atraídos pelo amor e podem ser repelidos pela discórdia. O Aristóteles ele acredita piamente nas ideias de Empédocles. Ele acredita nessa ideia dos 4 elementos. É por isso que depois você não vai ter, você vai ter meio que esquecido o Deus Pneumólogo no decorrer daquele tempo. Só em 1803 que você tem o Dalton lá retrabalhando a ideia do que é um átomo. Porque o Aristóteles ele vai ser resgatado, pelo menos na disciplina de fundamentos, ele vai ser, entre aspas, esquecido naquele período depois da queda do Império Romano. E aí, até mesmo porque os cristãos estão ascendendo, só que eles têm um pouco de receio, né? E aí depois você tem o Tomás de Aquino, né? Resgatando os pensamentos de Aristóteles para o cristianismo, o Averroes para o islamismo. Então você tem todo aquele resgate dos gregos, e aí você tem, à medida que você resgata essas noções, o Aristóteles ele vai tomando uma proporção grandiosa. Então o pessoal tinha medo de trazer o Aristóteles, agora o Aristóteles vai tomando uma proporção tão grande que ele vai se tornando um monopólio para descrever tudo que existe. E dentro da ciência, um monopólio para descrever o comportamento científico. Tá? A gente já está caminhando um pouco. Nós vamos dar uma olhada agora aqui. Está alinhado aí? Mais ou menos? Pode ser só aqui, ó. Tá? Só nessa parte. Então, olha aí. A gente tem aqui uma outra ideia do Aristóteles, que é a ideia de causa, né? Então, as substâncias, elas têm isso. Ela é alguma coisa, ela tem uma quantidade, tem uma qualidade, tem uma relação, ela está no lugar, está numa temporalidade, tem uma ação e tem uma paixão. Agora, as causas. Elas têm umas causas. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar a ideia de cinemática, a cinemática que é aquele estudo de velocidade,
tempo, deslocamento. Isso é cinemática. A dinâmica, ela vai explicar a causa de um movimento. Então a cinemática, ela vai descrever apenas as componentes relacionadas ao movimento. Já a dinâmica, que é aquelas forças, né? Leis de Newton, primeira lei, segunda lei, terceira lei, a dinâmica, a gente vai trabalhar as causas. Mas veja que o Aristóteles, ele já está trabalhando essas ideias de causa. Né? Então ele já está iniciando tudo. A gente tem a eletrostática, mas também a gente tem a eletrodinâmica, que aí a eletrodinâmica vai se preocupar com as causas daqueles fenômenos elétricos. Então, tudo na física a gente tem o estudo daquelas coisas e depois a causa daquele movimento, daquelas coisas ou daquilo que acontece entre essas coisas. Então, Aristóteles já está categorizando isso aqui. Por exemplo, o Aristóteles ele vai dizer que existe uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final para as substâncias. Tá? Ele vai dizer que, por exemplo, vamos usar o exemplo que ele mesmo usa, da estátua. A causa material é da onde vem uma estátua. A estátua ela vem do mármore. Tá? Mármore. Causa formal, a forma. Causa formal, a forma das coisas. A causa formal é aquilo que é a estátua. Tá? Então, veja, a causa formal, a forma, é a estátua, mas ela vem de um material, que é o mármore. Você só tem a estátua, aquela estátua em si, se você tem o material para poder fazer ela. E a causa eficiente? A causa eficiente, o que vem na tua cabeça? O trabalho dele. É o trabalho, é uma galinha aqui. É o trabalhador que faz a estátua. O artífice, né? Ou seja, a causa eficiente é aquilo que vai fazer a forma do material. Aquele que vai fazer a estátua do mármore. É o artífice. Tá? Tudo bem? E a causa final? Para que serve essa estátua? Ela vai servir para um santuário de um Deus específico? Ela vai servir para me colocar no pátio da minha casa? Ela vai servir para me colocar na praça central? Qual é a finalidade? Para quê, né? Tá? Então, veja que o Aristóteles está trabalhando esse movimento das coisas aqui, ó. Do mármore tem uma causa material, que vai produzir uma causa formal, a estátua, mas que só vai ser produzido por uma causa eficiente. Quem que vai criar? Aquele que vai fazer. Mas isso precisa ter uma causa final. Tá? Então ele vai trabalhar todas essas lógicas, ele vai inclusive dizer depois, só para contextualizar, né? Ele vai dizer depois que existia uma causa motora de tudo. Se você for sempre buscar, né, as causas das coisas, ele vai dizer que existe alguma coisa motor que vai produzir as causas de tudo aquilo que existe, né? E que depois, lembra daquela disciplina que a gente está trabalhando, como foi o resgate do Aristóteles? O Tomás de Aquino, como ele era cristão, ele vai dizer que aquilo é como se fosse Deus. A causa, a origem de todas as coisas, entendeu? Ou seja, percebe que eles estão tentando resgatar esses gregos que foram se perdendo depois, né? Mas veja que a ideia aqui é que tudo tem uma causa, tá? Então, isso, até os dias de hoje, a gente tem isso aqui. Na física a gente trabalha isso aqui. A gente trabalha a ideia de que o movimento ele precisa ser causado. Aí eu aplico uma força. Tá aqui, eu lanço isso aqui, ou seja, eu gerei uma força e ele vai. O princípio da inércia de Newton, né? O corpo tende a permanecer no mesmo estado que ele está. Mas quando eu gero uma força, ele muda esse estado. Né? A força em si, né, nesse contexto do Newton lá, é como se fosse essa causa que está produzindo os movimentos, as mudanças de velocidade.
Tudo bem? Agora bora para a última parte do Aristóteles, que é o seguinte. Última parte. Lembra que o Aristóteles ele acreditava na ideia do império, né? Que existe a semente fogo, a semente ar, a semente água e a semente terra, né? Não sei se eu falei repetido, mas são esses 4 elementos aí. Então, por exemplo, nós temos, vou pegar aqui, nós temos a água, nós temos o ar, nós temos o fogo, nós temos a terra. Bem, existe uma relação que a gente pode tirar, por exemplo, o fogo. Então, por exemplo, se uma coisa é úmida ou seca, tá? Então ele cria, deixa eu até pegar aqui, quente e frio que ele dizia. Então ele criava, tipo, entre aspas, como se fosse uma regra de 3 aqui, uma relação, tá? Não é regra de 3, né? Como se ele criasse uma relação. Por exemplo, a água, ela é o quê? Ela é úmida e fria. E aí ele conseguia explicar as coisas. Por exemplo, o fogo. Seco. Seco e seco e quente. Então percebe que ele está sempre criando uma relação e ele conseguiu explicar todas as coisas, a sensação. Poxa, você está sentindo uma coisa úmida. Aí você consegue criar uma componente em relação a quanto de elemento disso, quanto de elemento daquilo está acontecendo, entendeu? E aí uma coisa que é interessante, ele dizia, por exemplo, quando você pega uma pedra e você joga, ela cai no chão, né? Mas tudo é composto por esses 4 elementos, alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Qual é a consequência disso? Se você tem uma pedra que tem uma tendência a ter mais terra, né? Ele tende a ir para o seu estado natural, né? E seu estado natural é o chão. Então imagina que você tem um elefante, imagina que você tem uma formiga e você joga os dois, uma formiga e um elefante, você solta. Quando você solta, qual dos dois vai cair primeiro? O Aristóteles, sim. O Aristóteles, pelo fato de ele ter mais massa, ele vai compreender mais elementos. Então, consequentemente, ele vai tender a cair mais rápido do que a formiga. Mas depois de muitos anos, quem é que vai criticar isso? Então veja que o Aristóteles é antes de Cristo, depois da Idade Média ali, principalmente com o Tomás de Aquino, você tem um resgate do Aristóteles, e aí ele vai crescendo num monopólio, sozinho, e com o apoio da Igreja Católica da época, né? Então você tem um monopólio da percepção digamos assim, da física do Aristóteles em relação a todas as coisas, né? A descrição da natureza. E aí, quem é que vai questionar muitas ideias do Aristóteles? É o que os colegas vão dar aula daqui a pouquinho, Galileu Galilei. O Galileu Galilei, ele vai questionar isso aí, essas noções aí. E última coisa mesmo, de verdade, agora, o modelo do Aristóteles, digamos assim, o modelo celeste, né, é que era a Terra no centro.
e ao redor você tinha as outras coisas, como o Sol e por aí vai. Então, esse modelo geocêntrico vai perdurar também por muito tempo. E só vai ser questionado lá na frente por outros pensadores. Dentre eles, Nicolau Copérnico, depois Galileu Galilei, depois Johannes Kepler. E aí eles vão dizer, não é, a Terra não está no centro, quem está no centro é o Sol, entre aspas, assim, centro, a gente fala entre aspas, mas quem está ali é o Sol, e ao redor você tem os outros corpos celestes rodeando esse Sol. Na medida que eles rodeiam esse Sol, a gente tem como se fosse o modelo heliocêntrico do universo, né? E aí depois que vai ter a crítica a esse modelo de Aristóteles. Mas você percebe que pelo fato de ter sido aderido às ideias de Aristóteles, o Aristóteles era o cara, tá? Ele desenvolveu muita coisa interessante que a gente usa até hoje, né? Mas ao mesmo tempo você percebeu que o monopólio do pensamento dele sobre tudo, você teve muitos questionamentos depois que não foram prontamente aceitos. Como essa ideia do modelo heliocêntrico, você tem, por exemplo, até gente que foi para a fogueira, como Giordano Bruno, foi para a fogueira porque ele discordava desse modelo aristotélico, né? Última coisa de verdade agora, só para a gente finalizar essa parte aqui, para a gente perceber que muito do linguajar que a gente usa nos dias de hoje é influenciado pelo pensamento de Aristóteles. Lembra da ideia do mundo inteligível e mundo material? Lembra disso aí? Sim. Lá de Platão? Será que tá? Deixa eu colocar mais. Tá pegando? Então você tem aqui o mundo material e o mundo das formas, tá? Forma é como se fosse aquilo que é perfeito. Tanto que o Platão ele dizia aqui, se você não gostar de geometria, você não entra. Então o mundo das formas é aquele mundo da perfeição, o mundo inteligível. O Aristóteles ele dizia o seguinte: o que nós somos? Que tipo de substância nós somos? Nós, eu, você. Mas que tipo de substância? Nós somos matéria, mera matéria, ou nós somos forma? O que nós somos? Nós somos integrantes disso ou disso? O que nós somos? Somos o quê? É isso ou isso? No mundo das formas, daquilo que é perfeito, daquilo que o Platão seria o mundo inteligível, ou o mundo do material, daquilo que o Platão seria o mundo sensível? Nós somos outra coisa. Outra coisa entre isso e isso. Nós não somos nem isso inteiramente, mas nós somos como se fosse... Lembra que eu falei que o Aristóteles ele fez isso aqui lá na imagem? Quer dizer que as substâncias, como não existe uma substância só, como um bem, uma coisa em si, mas existem várias substâncias em que, à medida que você vai compreendendo elas, você vai compreendendo também aspectos disso aqui, desse mundo das formas, né? Vai finalizar, mas pode lembrar, vai finalizar. É o último tópico esse aqui. Então, olha só. Então, mas o que para ele vai provocar isso aqui? O que para ele vai fazer com que nós sejamos isso aqui? Um misto entre matéria e forma. Ele vai chamar, vou botar aqui embaixo, tá? Isso de preto. Ele vai chamar isso aqui de potência. E isso aqui, ó, empurrando para cá, de ato. Nós somos uma espécie de... Eu vou usar esse termo, não é esse termo que ele usaria, mas é como se fosse duas forças contrárias que geram aquilo que nós somos. Essas coisas é como se fosse uma potência e um ato, sempre
fazendo nós sermos isso aqui, ó. É o que mantém aquilo que nós somos, entendeu? Mas o que seria esse ato de potência? Vocês lembram, gente, rapidamente, que esse é o último tópico, me ajudem a revisar. O que seria esse ato de potência? Você é e potência é o que você pode ser. Você tem potência de ser um velho. Excelente, porque, por exemplo, aquilo é aquilo que você é o ser. Aquilo que é o ser. A potência é aquilo que é o vir a ser. Ou seja, dê um exemplo aí, Isabelle, por gentileza. Ato e potência. Como é que a gente poderia explicar esse ato de potência com um exemplo? É aquilo que eu sei algo. Marcos, lembra aí? Eu usei alguns exemplos, dentre eles, para entender é mais simples, talvez não seja o melhor, mas para entender é mais simples. Olha só, vou perguntar para você, Bem, você, quando nasce, você é uma criança ou uma idosa? Uma criança. Quando eu Assim que você nasceu, cortou o umbilical, você é uma criança. Dentro dessa perspectiva, não seria mais ou menos assim. Você é os dois, ó. Você é ao mesmo tempo criança, mas em potência você é uma idosa, mas você já é uma, em potência, isso, porque você vai vir a ser uma idosa. Entendeu? Ou seja, em potência você virá a ser uma idosa, mas você é uma criança. Um outro exemplo, eu acho que talvez explique melhor isso aqui, é, por exemplo, uma árvore. Vamos dizer que a gente vai construir essa mesa aqui de madeira, tá? Eu pego uma árvore, essa árvore, ela é em potência uma madeira. Mas quando ela vira madeira, agora ela é em potência. Então ela é madeira, só que ao mesmo tempo ela é em potência uma mesa. Então a árvore, ela é árvore, mas ela é em potência uma mesa. E a mesa agora ela é em potência, ou seja, ela virá a ser uma mesa. E por aí vai, entendeu? Esse ciclo, dessa relação entre potência, vir a ser, e o ato, a atualidade, aquilo que é de fato. Tá? Então, para Aristóteles você tem essa relação. Mas quando eu estou falando isso, olha que interessante. Lembra daquele exemplo que eu falei do skatista? Você tem dois tipos de energia, a energia potencial e a energia cinética. Lembra disso? Deixa eu colocar aqui de azul, tá? Energia potencial e colocar de azul e preto. Então, energia potencial e azul a energia cinética. Se a gente considerar um contexto desse sistema aqui, não tem dissipação, ou seja, você tem uma conservação da energia mecânica. A energia mecânica a gente sabe que é o quê? Energia potencial mais a energia cinética, tudo bem? Deixa eu colocar de vermelho aqui. Então, a energia mecânica é o total. Pensa comigo. Se a energia mecânica vale 10 newtons, não, desculpa, 10 joules, e aqui a energia potencial é máxima, porque ele está parado, ele está, entre aspas, assim, em potência, potencialmente, prestes a ter uma velocidade. Então aqui a energia potencial vai valer máxima. Então se a energia mecânica total é 10, aqui a energia potencial é 10. Consequentemente a energia cinética vale 0. Tá? Aqui embaixo, que a velocidade é máxima,
Aí sim, a energia cinética é máxima, porque a velocidade já atingiu o seu máximo aqui. E aí, consequentemente, quanto vai da energia potencial? Aqui. Se aqui a energia cinética, que é máxima, vale 10, quanto vai da energia potencial? 0. Por que eu estou falando tudo isso? Porque olha essa noção de energia potencial. O que é energia potencial? Quando eu tenho um pincel e eu solto ele, enquanto eu estou segurando, ele tem uma energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional é o quê? É como se fosse uma potencialidade disso aqui adquirir uma velocidade. Olha a ideia do Aristóteles. A coisa ela tem uma potencialidade de vir a ser. Percebendo que tem uma relação aqui? Até o termo que a gente usa de energia potencial é uma coisa que virá a ter velocidade, virar a ser uma coisa com velocidade. Aqui é uma coisa que virá a ser potência. Ato, uma das traduções de ato também é energia. É uma coisa que tem a ver com aquilo que hoje a gente chamaria de velocidade, digamos assim, tá? Então a gente pode comparar isso aqui, ó, que assim como antigamente o Aristóteles trazia essa noção de potência, uma coisa que está a vir a ser, até os dias de hoje a gente usa essa ideia de uma energia potencial gravitacional, que virá a ter uma velocidade ocasionada pela gravidade, uma energia potencial elástica, ó, elástica. Aqui, ó. Uma energia potencial elástica. Se eu colocar aqui um objeto e eu puxar isso aqui, ó, quando eu solto, ele volta para o estado dele. Então, à medida que eu gero um deslocamento para cá, eu gerei uma energia potencial, uma potencialidade disso pegar uma velocidade, uma energia potencial elástica. Então, a natureza ela está cheia disso, de uma energia potencial, que é a capacidade de algo de vir a ter alguma coisa. E isso desde aquela época o Aristóteles já trabalhava. Eu só quis mostrar isso aqui para dizer que até os dias de hoje a gente usa uma nomenclatura como essa na física. Tá? Para você perceber como a física dos gregos, e principalmente a física do Aristóteles, né? Até os dias de hoje ela repercute. E aí a gente vai ver a partir de agora alguns dos cientistas modernos, né? E como eles criticam um pouco essa física do Aristóteles, né? Vamos lá então.